Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, Shabbat Shalom, um sábado de paz. Não só um sábado, mas um domingo, uma segunda, todos os dias de paz à sua vida. Muito boa noite. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Hoje conversando com um outro mensageiro, uma pessoa maravilhosa. Boa noite ao amor da minha vida aí, amém. A mulher que eu amo e que Deus assim colocou na minha vida. Hoje conversando com um irmão de muita fé e de uma revelação profunda das coisas de Deus, o meu irmão e amigo de infância, que também é um mensageiro da luz, o irmão Claudinei. Nós conversávamos um pouco e ele citou, a questão da obra de Deus. E é por isso que agora eu quero aproveitar o momento e aproveitar o espaço para falar sobre a obra de Deus. O que você entende por obra de Deus? Porque até então, em nossa vida secular, laboral, física e material, nós entendemos a palavra obra, não no campo teológico, mas no campo da matéria, das construções civis, não é? Da arquitetura, da engenharia. Nós entendemos obra por uma construção, não é? Um cálculo, tem até cálculo de geólogos para saber se a terra, o terreno, a terra é boa, se não é uma terra porosa, desqualificada, para saber até onde as colunas da fundamentação podem chegar para ter uma estrutura e uma estabilidade para suportar toneladas de cimento, de concreto, de betões, enfim. Esta é a obra para se construir casas, moradias, prédios, para se construir empresas, galpões, escolas, hospitais, igrejas e templos. Esta é a obra física, não é? E há de se parar, pensar e refletir que para construir esses estabelecimentos de acomodações é preciso de cálculo, de uma boa terra, de material de primeira linha, de primeira qualidade. É preciso pessoas profissionais, experientes, não é? Como arquitetos, engenheiros, serventes de pedreiro, mestre de obras e o alvará da prefeitura, o alvará do bombeiro, com depósito comercial, não é? Especialistas em eletricidade para fazer as instalações de fios ligados à rede, especialistas da parte hidráulica, não é? Para instalar os canos de PVC, registros, caixa d'água. Olha como é trabalhoso e como é dinâmico, magnífico construir, trabalhar, lidar com a obra. Desta mesma forma, a obra tão polêmica, tão difundida, tão divulgada, a chamada obra de Deus. E eu tenho certeza que você que frequenta alguma denominação já ouviu muito falar sobre a obra de Deus.
Mas é uma obra que eu costumo dizer que é uma obra só para quem pode. É uma obra cara, é uma obra que tem valores em espécie. É uma obra que ela nunca acaba. O terreno foi comprado, o piso foi feito, o contrapiso foi feito, as colunas de sustentação estão já edificadas, a laje, o telhado, e uns têm até galeria, os banheiros, os quartos, os escritórios, não é? O salão ou o espaço da nave, da denominação já está feito, está pintada, tudo bonito, tudo feito. A obra já acabou. Mas parece-me que essa obra não acaba nunca, mesmo quando não paga aluguel. Ela não paga imposto, porque é uma instituição financeira, ela é uma instituição filantrópica, ela é isenta de impostos de IPTU, só paga água e luz, não é? Agora, que obra é essa que os líderes religiosos tanto falam e tanto pedem ajuda e donativos para esta obra? Vamos ao texto aqui de Atos, capítulo 5, e versículo 38. Eu não tive muito tempo para estudar esta palavra hoje, porque eu estava fora de casa com minha esposa. Mas vamos ver o que o Senhor pode nos trazer pelo Espírito e pela palavra, no intuito de nos edificar, nos ensinar, abrir os nossos olhos para sabermos entender que obra é essa de Deus, se estamos fazendo parte dessa obra, se somos de alguma forma um ajudante de pedreiro, se somos um pedreiro, se somos um mestre de obras, se somos um pintor, se somos um encanador, se somos um instalador de fios da rede elétrica, se somos aqueles que vamos mexer com o conduíte, se somos aqueles que vamos colocar lajotas, não é? Se somos aqueles que vamos decorar a casa, se somos aqueles que vamos colocar a laje, depois arrumar, colocar o telhado. O que é que nós somos nesta obra? Que obra de Deus é essa? Pois bem, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, em meados do século I, depois de Cristo, nós encontramos a seguinte narrativa registrada no capítulo 5 e versículo 12. Perdão, no capítulo 5 e versículo 33. Subtítulo: O parecer de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um doutor da lei. Gamaliel era uma autoridade. Gamaliel era um professor universitário da lei judaica, do Código Civil, do Código Penal, com base nas leis de Moisés e com base nas 663 normas e preceitos do judaísmo. Gamaliel foi o instrutor, o professor, o educador, o reitor do Shaul, que é o apóstolo Paulo. Então diz assim o texto, Atos 5 e versículo 33 em diante. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
um magistrado, um juiz. Esse sinédrio aqui, ele era um fórum, como um tribunal de justiça. Um fórum, lugar onde se julga as causas, os crimes, ou aquilo que era considerado crime. Levantou-se um fariseu, doutor da lei, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele acatou o pedido do povo. Que povo é esse? O povo judeu. O povo que foi impactado, teve o coração, a alma, a mente esclarecida, compungida, tocada pelas palavras vivas do Evangelho de Yahshua. Foram impactados também pelos milagres, pelos fenômenos das curas. Vamos falar um pouco sobre isso. Então esse povo, com grande clamor, vai, digamos, até o sinédrio, até o fórum de justiça, onde estava acontecendo ali o julgamento do apóstolo Pedro e dos demais. Eles pedem para soltarem esses homens, porque não haviam cometido crime nenhum, só faziam bem, etc, etc, etc. Então Gamaliel, acartado, ele acata o clamor popular para dar a liberdade aos apóstolos, porque estavam pregando a palavra do Evangelho. Acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eles disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, se levantou Judas, o Galileu. Aqui não é o Judas Iscariotes e também não é o Judas Matatias. Ambos foram discípulos de Jesus. O Matatias foi escolhido lá, na eleição dos 11, depois do suicídio de Judas. Então, Judas Matatias assume o lugar de Judas Iscariotes, o traidor. Mas aqui não é nenhum dos dois, é um outro Judas, ok? Muito bem, depois de Teudas, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo
e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Muito bem. Nós ouvimos quase sempre, virou até um bordão, e desse bordão progrediu para uma canção que diz assim, que é um corinho, né? Se essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas para salvar. Se esta obra, a canção diz, esta obra na canção, refere-se à denominação, refere-se à igreja, refere-se ao templo, ao prédio, né? Se esta obra, com suas doutrinas, com seus dogmas, com o seu padrão particular, peculiar, com o seu modus de falar, com a sua maneira de se vestir, com as suas carteirinhas de identidade religiosa, carteirinhas de membro, com os seus rituais e com a cobrança de impostos e tributos e juros de dinheiro, dízimos, ofertas, votos, campanhas, propósitos, vendas de relíquias religiosas, o sal, da água benta ou da água ungida, do óleo ungido, do perfume, do menorá, do mezuzá, do terço, das imagens, o shopping de Deus, o comércio de Deus, venda de CDs, de santinhos, de fotos, de imagens, de rezas, vendas de carnês, sempre vou falar, Gideão da Conquista, o Carnê da Trindade, o Carnê do Simeão, enfim. Esta obra nada tem a ver com a obra de Deus. Vamos entender então aqui. O magistrado, o juiz, também o orientador, professor e reitor, doutor em teologia, Gamaliel, ele atende o clamor popular dos crentes para que solte, para que não condene a morte nem a prisão a Pedro e os demais apóstolos. Por causa que estavam pregando o evangelho, chamando a atenção, estavam em destaque, estavam mais atraentes e eram mais solicitados do que o povo deveria solicitar, sentir atração, sentir luz, vida, verdade, sinceridade, simplicidade, humildade nos sacerdotes, nos fariseus, nos levitas e nos escribas. Isto causou a então chamada concorrência, ciúmes, fracasso, frustração e inutilidade daqueles que sustentavam uma obra, a tal obra que você conhece. A obra humana, a obra física, a obra corrupta, a obra concreta, exata, racional, a obra em dinheiro, a obra dos interesses, a obra dos pecados, a obra das vaidades, a obra da carnalidade, a obra dos impostos, dos juros, das cobranças,
a obra das ameaças, das mentiras, das mitologias e das fábulas, a obra dos rituais, hora de joelho, hora em pé, põe véu, tira véu, usa roupa, toma banho, faz isso, não come isso, a obra dos dias, meses e anos, a obra das doutrinas judaicas, a obra da doutrina da sua denominação, dos rituais que você tem que fazer. Então, lembrando que o Gamaliel começa a tentar defender os apóstolos no seu discurso, naquele tribunal, usando dois exemplos de duas pessoas e dois homens. Primeiro ele fala de Teudas. Você sabe quem foi o Teudas? O Teudas, ele é do século I depois de Cristo. O Teudas, ele foi um judeu rebelde, não é? O seu nome em grego seria presente de Deus. Em hebraico, aquele que flui com água. O Teudas, na verdade, ele era um pregador messiânico. O Teudas, ele era um crente, um irmão em Jesus, em Yahushua. Mas só que o Teudas, quero crer que ele desenvolveu um fervor meio que bitolado, meio que fanático. Porque há registros de Flávio Joséfo que dizem que Teudas se autoproclamava agora o Messias do povo de Israel. E foram vários Messias que houveram em Israel, viu? Vários falsos cristos. E Teudas foi um desses, coitado. Ele caminhou para esse fim, ao ponto de dizer que ele seria o novo Moshe, o novo Moisés, e que também abriria o mar, abriria o Rio Jordão com um toque de um cajado. Você vê o perigo que é a religião, o perigo que é a fanatização, o perigo que é o desequilíbrio psíquico. Você sabia que todo fanático, ele tem uma fraqueza, ele tem uma inclinação, ele tem uma propensão, ele tem um distúrbio mental? Você sabia disso? Tome cuidado. Então, o Teudas, ele começou a incomodar, porque ele conseguiu, não é, ele conseguiu aglomerar para si uma certa multidão, certos seguidores. Ele não era errado de todo. O Teudas começa a incomodar também o monopólio judaico, o judaísmo, né? Os fariseus da época, as igrejas da época, as catedrais, os templos, as sinagogas, o templo da época, porque o Teudas, ele começa a inflar, ele começa a instigar, ele começa a incentivar o povo a olhar para Deus e também olhar para a situação social e a situação romana. Ele colocou tudo num pacote só. Se somos de Deus, se somos de Jesus, por que nós estamos submissos a um povo pagão, submissos a Roma, submissos aos deuses de Roma? Se somos de Deus, se somos de Jesus, por que é que o templo é mancomunado com Roma? Alguma coisa está errada. Então ele começava a sentar lenha, ele começava a fazer denúncias, delações de Anás, de Caifás, delações dos sumos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos príncipes, dos delegados, dos advogados, dos juízes de Israel, porque estavam corroborados, corruptos, sujos com política. E isso estava
caindo como uma luz nos ouvidos do povo israelita e do povo judeu da época. Porque eles também estavam cansados, não é? De serem assolados, de serem oprimidos por um povo estrangeiro, por Roma. A questão é que o Teudas, ele foi assassinado, ele foi morto por denúncias daqueles que se dizem ser de Deus, pelos fariseus. Foi morto pelo Império Romano. Ele morreu no ano, se não me engano, 46 ou 62 depois de Cristo. Ele queria uma renovação religiosa e social. Teudas passa. Teudas foi apenas um calinho nos pés do judaísmo, dos fariseus. E logo em seguida aparece também o Judas Galileu. O Judas Galileu, ele também seguiu a mesma linha que o Teudas. O Teudas chegou a fundar, não é? Ele chegou a inaugurar partidos contra os fariseus. E Judas, o Galileu, também funda, junto com um fariseu, o Zadok, ele funda o partido dos Zelotes. Ele se revolta porque, nesse período, não é? O imperador, ou melhor, o governador da Síria, Públio Suplício Quirino, esse governador, quando a Judéia se torna a província de Roma, esse governador, ele pede para levantar o censo. O que seria o censo? O censo é a pesquisa numérica. O censo é as estatísticas para saber quantas pessoas estão ali naquela cidade, nos bairros, naquela província. Igual o censo do IBGE. Quer saber quantas pessoas tem numa família, de classe média baixa, média, alta, quem trabalha, quanto ganha, não é? Quantos idosos tem, quantas crianças, quantas mães solteiras, enfim. Isso foi o que o governador Públio Quirino, ele pediu, Públio Suplício Quirino pediu nesse tempo, né? No ano 6º depois de Cristo, ou no ano 6 depois de Cristo. Isso revoltou os israelitas, revoltou os judeus, porque ele criou o censo justamente para saber a população demográfica, a quantidade de pessoas que estavam ali, para impor, para executar, não é? Isso é cálculos, como nos dias de hoje, fazem cálculos, não é? O censo faz cálculo de quanto pode ganhar em cima de cada pessoa, em cima de impostos, deduções de impostos, em pensões, em previdências, aposentadorias, em água, luz, os impostos. Então, esse governador da Síria, o Públio Suplício Quirino, fez isso, ordenou o censo para saber quantas pessoas tinham, a demografia da província, da Judéia, para poder, com força de governador, política, de império, tirar mais dinheiro ainda
além dos impostos altos que a Judéia, os judeus pagavam para Roma. Assim como havia a conexão, a aliança, não é? Assim como havia as coligações entre Deus, religião, judaísmo, templo, fariseus, políticos religiosos, com os políticos de Roma e assim por diante. Essa bagaça já vem desde lá e não mudou nada nos dias de hoje. Então, esse Judas Galileu, ele instaura também, não é, uma revolta, não é? Ele se revolta contra o imperador, contra o governador, ele se revolta contra os sacerdotes, que por mais que não pareça, mas olha que coisa, não é coincidência, é uma sequência, é uma herança maldita. Os fariseus, o governador podia aumentar o que fosse, os fariseus ficavam na deles, que quem tinha que pagar era o povo. O povo, além de sacrificar e pagar os impostos e tributos para Deus no templo, com os seus rituais e ordenanças, tinha que se virar para manter uma casta de vagabundos dentro do templo, também tinha que se virar agora e pagar impostos mais altos. Por isso que o Judas Gamaliel, o Judas da Galileia, o Judas de Gamala, ele se revolta, não é? E começa a pregar contra toda essa injustiça social, econômica e contra a hipocrisia, o desprezo dos pais da fé, dos seus representantes de Deus, dos seus pastores, missionários, bispos, dos seus padres, que eram os fariseus, mas eles estavam fechados com governadores, com prefeitos, com senadores, fechados com Roma. E assim sempre foi ao longo da história. E agora, o Gamaliel, depois que cita essas duas personagens reais do tempo do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, Deus e os demais apóstolos, Gamaliel cita o Teudas e esse Judas que se revoltaram. Então ele diz que o conselho, a excitação, não é? O fervor, a crença de Teudas não deu em nada, porque nada mais era do que uma inspiração humana. Era uma obra humana. A mesma coisa com Judas. E também não deu em nada. Dizemos, o levante de Teudas e o levante de Judas não deu em nada. Foi só uma coisa de momento, um modismo da época. Portanto, ele diz, se esse conselho é de Deus, se essa obra dos homens, ela vai perecer logo. Não se preocupem com Pedro, não se preocupem com Felipe, não se preocupem com André, não se preocupem com eles. Isso passa logo, não é? Isso são só aforismos, são só crenças, são só fanatismos. Lembrem-se, são pessoas incultas, ignorantes da Galileia ou de Nazaré, são pessoas pobres, são pessoas que não sabem o que estão fazendo. Deixem eles em paz. Vamos dar apenas um castigo aí, um açoite neles e puni-los por eles estarem falando em nome do Jesus de Nazaré. Esse pedido, essa intermediação, não é? E aí ele serviu como um paráclito,
não é? Que quer dizer estar ao lado do intercessor, o Gamaliel conseguiu livrar os apóstolos da cadeia, nesse momento, de uma condenação até de pena de morte. Agora, o que me chama a atenção é se ele diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, os apóstolos, deixai-os, porque se este conselho, ou seja, ou esta obra, vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram. Dá para ter uma certa percepção de longe que Gamaliel ficou um pouco meio que, por mais arrogante, snob que ele tenha sido, mas ele ficou meio que mexido, não por causa de 400 pessoas que seguiram Teudas, não por causa de um grupo que seguiu Judas Galileu, mas porque agora eram milhares de pessoas, todas ao mesmo tempo, atestando, assinando embaixo, afirmando e aos clamores em bom tom, com toda a força dos seus pulmões, testemunhando que Jesus vive, testemunhando o amor, testemunhando a graça, testemunhando o poder de Deus, tudo isso de graça. Então, eu quero que você pare, pense e reflita na sua religião, na sua vida, as suas devoções. Eu quero que você pegue um pouco de Gamaliel para você, nesta hora, e procure ver se a obra que o teu pastor, que o teu bispo, que o teu missionário, que o teu profeta, que o teu reverendo, que o teu ancião, que o teu padre, procure ver se a tal obra que eles tanto alegam e pedem ajuda para que não acabe, porque se é de Deus não pode acabar, porque quem conduz é Deus, quem mantém a obra é o Espírito. Então ela nunca vai acabar, ela nunca vai falir, ela nunca vai se distinguir, nunca, porque não é do homem, é de Deus, não é do fundador da denominação, a obra é de Deus, não é do pastor titular, auxiliar, a obra é de Deus, não é do presbítero que dirige e presidia a sessão, nem do ancião, a obra é de Deus. Se ela é de Deus, ela nunca acaba, ela nunca perece, ela nunca entra em falência. Gamaliel observou isso. E esta observação de Gamaliel, ela é muito capciosa, ela é muito minuciosa, ela é detalhista. Gamaliel aqui nos dá o exemplo de ponderar, equilibrar as coisas, investigar, analisar e ver se essa denominação, ela é de Deus. Essa doutrina, ela é de Deus. Esses usos e costumes são de Deus. As obrigações que se me impõem são de Deus. As ordenanças, os rituais, o que eu tenho que fazer é de Deus. Eu tenho mesmo que fazer isso? Será? Por que eu tenho que fazer isso? Se Jesus disse que Deus, ele é Espírito, e os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nem no monte do pai Jacó, no poço, nem no monte de Sião, nem em Jerusalém, nem em templos de pedra. Ora, o que é de fato e verdade? A obra de Deus. Aonde estão os verdadeiros conselhos de Deus? Aonde está a verdadeira doutrina de Deus nesses tempos de hoje? Como naqueles tempos. Estava em Jesus. Esteve nos apóstolos. Esteve nos seus seguidores.
está no Espírito Santo, está na palavra. Porque quando nós paramos e olhamos, talvez a obra de Teudas realmente ela faliu, porque talvez era a obra dele, da imaginação dele, do fanatismo dele, do surto dele, das misturas que ele fez. Mas mesmo assim incomodou os religiosos, porque Teudas, assim como Judas, também associavam a espiritualidade com a questão social, o sofrimento do povo, altos impostos, corrupções, açoites, opressões. Eles associaram que o povo precisava ser amado, acalentado, protegido. O povo precisava ser socorrido. Não poderia ficar escassos, abandonados pela casa de Deus, pelo templo, pelos fariseus, que também eram urubus e sugavam os israelitas e os judeus com os seus impostos. Quando eles perceberam que Teudas, que Judas Galileu de Gamala, quando eles perceberam que também os apóstolos iriam causar um rebu tal qual, um motim tal qual causou Jesus, que os combateu no seu monopólio financeiro, nas suas secretarias de dízimos, de ofertas, de cobranças, de impostos religiosos. Jesus acabou sendo preso e morto. E essa era uma medida rápida, da calada da noite, assinatura de papel, uma ordem do sumo sacerdote, porque tinham conluio, tinham um contrato, tinham um pacto com as trevas, tinham um pacto com Roma, tinham um pacto com o paganismo, tinham um pacto com homens promíscuos, etc, etc, etc. Hoje, trazendo essa palavra para hoje, posso pedir licença, posso ousar, posso arriscar em dizer. O Espírito pergunta para cada um de nós qual é a obra de Deus hoje. Aonde estão os serventes de pedreiro? Aonde estão os pedreiros? Aonde estão os arquitetos, os mestres de obras? Aonde estão os instaladores de fios, canduíces, os instaladores de cano? Aonde estão os pintores? Aonde estão os gesseiros? Aonde estão os arquitetos? Aonde estão os engenheiros? Aonde estão os materiais de obra-prima para construir vidas, para construir pessoas, e não para construir edifícios caríssimos? Para se construir uma casa ou um edifício qualquer, é preciso de alvará, de licença da prefeitura. É preciso de uma planta aprovada por um arquiteto, calculada por um engenheiro. Você faz parte dessa verdadeira obra. Porque o grande arquiteto do universo, o grande engenheiro de todas as coisas, o grande Criador, o grande Deus, antes de você e eu existir, ele já calculou, equalizou, somou, pesou a quantidade de pedra, a quantidade de areia, a quantidade de cimento, de concreto, de vergalhões, a
quantidade de blocos, os fios novos, os conduítes, cada cômodo desse prédio, cada espaço geométrico, metro quadrado desse terreno, que é a nossa vida, que é o nosso ser metafísico, nosso espírito, nossa psique, nossa alma, nosso corpo, nossas necessidades, nossas emoções, nossos relacionamentos, nossa vivência neste mundo. O grande arquiteto do universo, o grande Deus, o grande Criador. E aí você fica livre para falar o que você quiser. O grande arquiteto do universo, essa é uma linguagem, um símbolo da maçonaria. E daí? Qual é o problema? Eu estou falando um arquiteto do universo, Deus. Para de perder tempo em preconceituar as coisas sem ter conhecimento. A melhor coisa que você faz é se humilhar. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos que se humilham. Humilhe-se, estude, dedique seus estudos para que o Espírito possa usar você como uma ferramenta mais rápido e com grande conteúdo do que você possa ter para ele usar. Veja a diferença. Quando o Espírito usa Pedro, Pedro fica só em Jerusalém. Porém, Paulo tem mais conteúdo que Pedro. E o Espírito usa-o para uma viagem missionária por toda a Grécia e Roma, fora das terras de Jerusalém. Pare e pensa sobre isso. Então, esta obra, agora vos digo, disse Gamaliel, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. A obra de Deus, ela nada mais é. Não precisa mergulhar numa exegese profunda, não precisa nadar, dar braçadas, não precisa de máscara de oxigênio, balão de oxigênio para descer ao submundo, né, a não sei quantos metros abaixo das águas profundas de um mar. Não, de uma piscina, de uma lagoa. A obra de Deus nada mais é do que o amor, do que a caridade para com o próximo. Agora, existem falas nos dias anteriores a Jesus que foram reverberadas ao longo da história religiosa da humanidade, que veio sair da boca de um líder religioso aqui em São Paulo. No começo da década de 80, 90, quando a empresa, não é, a facção universal, no seu início do auge do poder, quando tinha aquele programa Documento Especial da antiga Manchete, toda sexta-feira tinha uma reportagem de perseguição à instituição. E eu lembro que o Edir Macedo disse que a Universal, ela era obra. Ela era uma obra semelhante a uma panqueca. Quanto mais bate, mais cresce. Décadas depois, anos depois, ele consegue construir a Catedral da Fé no Brás, né, na João Dias, e vai adquirindo poder e compra a Rede Record de televisão. E eu não vou esquecer nunca a frase que ele disse, semelhante à frase de Gamaliel, e a frase que está em Miqueias 3:11. Ele disse, para todo a sua membrazia, para todo o gado hipnotizado da Universal. E assim também essa frase repetem Silas Malafaia,
os califas, os coronéis da Assembleia de Deus, Madureira, Assembleia de Deus do Brás, Perus, Deus é Amor, anciãos da congregação, testemunhas de Jeová, profetas e presidentes dos povos, papas, cardeais, bispos, príncipes da igreja, todos repetem essa frase com a maior segurança. Valdemiro, R.R. Soares, João Ribe, todos em comum acordo, um pensamento generalizado, dizem assim, como disse o de Macedo: pois é, se essa obra não fosse de Deus, ela não teria ficado em pé, meu amigo, minha amiga. Ela não teria resistido. Sim ou não, pessoal? Quantas perseguições, prisões, não é? Quantas acusações, quantos escândalos nas revistas, Veja, etc. Mas nós estamos aqui, não é? Agora com o Templo de Salomão, não é? Toda essa balela, essa conversa fiada, toda essa malandragem teológica, a teologia mais chula, mais pífia, mais baixa, não é? Todos eles repetem essa frase: se não fôssemos de Deus, não estaríamos aqui. Se não fôssemos de Deus, não teríamos comprado a antena da emissora, não é, gospel, com o símbolo, não é, do peixe, não é, o Estevão e a Sônia. Se não fosse de Deus, não teríamos 6 mil, 10 mil, 20 mil templos no Brasil, espalhados pelo mundo inteiro. Se essa obra não fosse de Deus, teria acabado. Por que essa obra não acaba? Primeiro, porque isto não é obra espiritual. Isto é uma empresa. Então, como seres humanos, como homens, eles se matam, se dedicam, não é? Como Jesus disse em Mateus 23, os fariseus dão voltas ao mar para converter um prosélito. Marketing, publicidade, sugam dinheiro, investimentos. Então, essa obra humana, esta obra física, ela não acaba. Porque existe a massa que os sustenta. Existe a massa que crê neles. Existe a massa que corre atrás e tem necessidade desse circo todo, desse teatro, desse mundo, desse show gospel, dessas coisas sincretistas, místicas, essas coisas estranhas de rosa, sal grosso, sal, água, azeite, ceia, pão, dízimo, promessas, campanhas. O povo gosta disso. O povo também é culpado. O povo também ele é conivente com tudo isso. O povo, na verdade, é o maior responsável por isso. Em menoscabar, desprezar, pisar na verdadeira obra, que é a caridade, que é o ser humano, que são pessoas. Se cada membro da Universal, da Mundial, da Assembleia, das denominações do catolicismo se juntassem e doassem o seu dinheiro para obras da caridade, se fizessem cada um, a cada dia, uma obra de caridade, é certeza que não teríamos tantas desgraças, tantas violências no Brasil, tantos desempregos, tantas pessoas nas ruas, tantas mazelas sociais, porque aí estaríamos praticando e vivendo a verdadeira obra de Deus, e edificando, reconstruindo, pegando terrenos baldios, sujos, cheios de ratos, escorpiões, cobras, baratas, cheios de pragas, cheio de complexidades da alma, das emoções e problemas. Estaríamos destruindo todas as covas, coveios de serpentes, de lobos devoradores. Estaríamos destruindo todo esse ecossistema de animais que são pestes bubônicas,
de piolhos, de carrapatos, de baratos, de pernilongos, transmissores de doenças com suas teologias nos púlpitos e nos altares das denominações, contaminando as pessoas cada dia que passa, matando, sugando as pessoas, transmitindo suas doenças com suas pregações. Se nós agíssemos como pedreiros, como serventes, como carpinteiros ou como pessoas que carpem, limpam os terrenos e reconstruíssemos, esse terreno é a vida, e reconstruíssemos realmente templos, mesquitas, sinagogas, casas e prédios, reconstruíssemos, simbolicamente falando, pessoas, reconstruíssemos vidas isoladas, sujas, abandonadas, segregadas à margem da sociedade. Vidas que vivem subhumano, pior do que animais. Não que não devemos dar valor, mas a coisa inverteu. Pessoas morrem e deixam milhões para porco, para cachorro, para gato, mas incapazes de deixar para uma ONG, para uma assistência social, para um médico sem fronteiras, para um GRAAC, para um hospital do câncer, para asilos, para a educação, para a saúde. Você vê como que está o mundo hoje? Portanto, os templos e as casas de Deus fazem parte desta obra espiritual. São as pessoas. Esta obra é a assistência social, é o amor à vida humana que Jesus nos ensinou e deixou bem claro registrado em Mateus 25. Quando tive fome, me deste de comer. Em todos os sentidos. Espiritual, psicológico, emocional, físico, biológico, financeiro. Tive sede, me deste de beber. Tive doente, fostes me visitar, curaste minhas feridas, trouxeste-me remédio. Tive preso, fostes me ver. Tive nu, fostes me vestir. Quando a um destes meus pequeninos assim o fizeres, a mim também fareis. Esta é a obra. Mas você está indo pela via errada, na contramão da espiritualidade. Para você, a obra é comprar terreno, é alugar terreno, é dar dinheiro para a imobiliária, para pagar aluguéis caríssimos, que você não está pagando nem o seu. E assunto de pastores, padres, religiosos, anciãos, denominações. A obra é para você sustentar um império judaico disfarçado de cristianismo. Mas é a mesma coisa. É a mesma banalização. É a mesma vulgaridade de como era ali no tempo de Anás, Caifás, de como era no tempo de Jesus, de como era no tempo de Paulo e de Gamaliel. Porque eles se tornaram doutores, poderosos, magistrados. Hoje, nós temos juízes, advogados, não é? Nós temos defensores públicos, temos policiais, delegados. No mundo secular normal da vida. Mas na religião também temos. Temos homens que são comparados a deuses, Elohims, deuses com D minúsculo, deuses que dominam, que cegam, que enfeitiçam, deuses que hipnotizam, que entram na sua cabeça, usando a palavra de Deus pura, viva, patente, eficaz e simples. Homens que conseguem doutrinar, fanatizar, bitolar você, para que você os sirva. São deuses e gostam de viver como Deus, serem aclamados, bater palmas, toquem nas suas vestes, sentem nas melhores cadeiras, nos palcos ou altares e púlpitos de mármore Carrara, de tapetes caríssimos, templos caríssimos. Já são deuses aqui nesse mundo, como os fariseus assim o eram. Ou seja, não é obra de Deus.
A bem da verdade, você está adorando, venerando nem a Deus, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo. Você está adorando um Deus chamado homem, um Deus religioso. Você está adorando um Deus perverso, maligno. Você está adorando o diabo sem saber. Essa é a grande verdade. Quando você vai na sua igreja, quando você vai no seu templo, quando você cumpre os rituais, você está dando um tapa na cara de Jesus de novo. Você está dando socos e porradas. Você está dando pauladas na cabeça de Jesus de novo. Você está desconstruindo e desfazendo todo o sacrifício que Jesus fez por esta obra divina e espiritual, amor, caridade social, o amor ao próximo. Quando você frequenta esses lugares, quando você pega o seu dinheiro e gasta com aquilo que não é pão, achando que está ajudando a obra, você está chicoteando Jesus de novo. Você está crucificando-o de novo. Você está sangrando-o de novo. Você está matando-o de novo. Na cruz mística da religião, na cruz mística da fé, na cruz mística da doutrinação, na cruz mística da marca, do logotipo da besta, número 666, quem souber fazer essa conta é o número de homem, são homens, são seres humanos. No sétimo dia descansou Deus, no sexto dia, o número do homem, é o ser humano, é a besta que você adora, é o anticristo que você adora, a religião é a besta que sobe do mar, não é? A política é a religião que sobe da terra, é a besta que sobe da terra, é a política, e é a besta que sobe do mar, é a religião. E você adora a besta. Você vive e cumpre todo o Apocalipse, todos os dias, venerando, correndo para a igreja, esquecendo-se da sua vida, esquecendo-se da obra, esquecendo-se do amor, do reino de Deus. Ele já trouxe o reino para nós, já nos deu autoridade, poder, mas você usa de forma errada. Você não usa. Você não derruba leões, não derruba urso, você não pisa em escorpiões, você não pisa em serpentes, você não expulsa demônios. Ao contrário, você convive com tudo isso numa boa. Essa é a verdade. Aonde está o Espírito de Deus em você? Aonde está a obra? Se essa obra é de Deus, ela não perece, ela permanece. Presta atenção. E Yahshua, Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Passou todas as coisas, os impérios passaram. Medos e persas, babilônios, gregos, Roma, tudo passou. As coisas passam, os presidentes passam, os políticos passam, mas o espírito do sistema religioso político permanece, tentando ser eterno. E eterno é só Deus e a sua palavra. E nós, seres humanos, continuamos fazendo as coisas não para agradar a Deus. Como que eu vou agradar a Deus e agradar o Pai das luzes? Agradando, amando, libertando, curando, dando luz, dando misericórdia a quem precisa e necessita. Assim eu adoro e amo a Deus. Caso contrário, eu apenas adoro, venero o homem, a obra do homem. É por isso que ela não acaba. É por isso que ela não perece. É por isso que Edir Macedo diz: se é universal, se essa obra não fosse de Deus, ela não estaria em pé. É por isso que eles, de forma arrogante, dizem: se essa obra não fosse de Deus, não estaria em pé. Mas se essa obra é de Deus, ela permanece. A palavra de Gamaliel, em meio ao tribunal, para defender Pedro e os demais apóstolos, tem uma reflexão profunda e filosófica para cada um de nós no campo da teologia, para
meditarmos e pensarmos sobre isso. Por que a obra do mal não acaba? Porque você sustenta a obra do mal. Você é o grande pilar. Você é a grande base. Você é a grande raiz que dá galhos e folhas e forças e conexões para essa obra. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 5. Diz assim, versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram. Ah, tá, já entendi. Eu entendi, amor. Rebelaram-se e foram. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última que nos conserva, as semanas determinadas na cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinhos, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Você é uma presa, você não é uma ovelha. Pode ser uma ovelha, mas não uma de Jesus. Você é uma ovelha de um pasto chamado igreja, religião. Você está preso por esses homens, como um pássaro preso, nas armadilhas da teologia, da eloquência, discussão, pregação, sermão, invencionices e modismos. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como se espreitam os passarinhos, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Olha, por isso os profetas, os religiosos, os mentirosos, os manipuladores, os malandros da fé, já no tempo de Jeremias, macumunado com corrupção, prendiam os homens com as suas mentiras, mensagens e pregações, não é? Alegando ser obra de Deus. E olha só, Jeremias 5, 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem, nem julgam o direito do necessitado. Olha isso, gente. Palavra de Deus, Jeremias 5, 26, 27. A igreja hoje, que se autoproclama ou mãe ou noiva de Cristo, obra de Deus, se tornou pior do que as instituições políticas do mundo lá fora. Porque vive toda essa realidade que eu acabei de ler para você, e você sabe o que eu estou falando. Vou ler de novo. A igreja hoje é pior do que o povo do mundo. A religião é a grande prostituta, a grande traficante, viciante, a grande assassina de almas, de vidas e de pessoas, macumunada com o mundo. Vou ler de novo para você associar. Jeremias 5, 27. Como gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. As suas denominações, igrejas, não é? Cheias de mentiras, de crendices, mitologias, demônio, diabo, devorador, migrador, campanhas, inferno. Isso se tornam poderosos e
Acho que agora voltou. Voltando aqui ao versículo 27, para você associar com essa obra de Deus de hoje. Não é coincidência, não. Desde antigamente, a espiritualidade combate a fraude, os malandros da fé, os aproveitadores, não é? Jeremias 5:27. Como gaiola cheias de pássaros são as suas casas cheias de fraude. As igrejas, gaiola, arapuca, não é? Laço do passarinheiro, prende você lá dentro, hipnotiza você, depois depena e desossa você todinho. A sua mente, a sua inteligência, a sua honradez, a sua dignidade, depois o seu patrimônio. E a sua inteligência, a sua fé, não é? Fica fanática, bitolada. Por isso, se tornam poderosos e enriqueceram. Olha, se tornaram poderosos e enriqueceram. Isso é coincidência? Isso te faz lembrar algumas denominações por aí? 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Pastores, bispos, padres, todos farinha do mesmo saco e fazem coisas piores do que aqueles que não vão na igreja, que dizem ser religiosos, escolhidos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, salvos, cheios da verdade. Fazem coisas piores do que aqueles que dizem não ter Deus. Não defendem a causa dos órfãos. Olha aí a questão da obra social. Para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. A bem da verdade, eles não estão nem aí com a sua vida financeira, com a sua vida social, não estão nem aí com a sua vida espiritual. Te bitolam, te prendem, deixam você bitolado na doutrina, né, no fanatismo religioso, e você não vê mais nada. Só vê igreja, 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 missa, 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 culto, 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 ritual, ritual, ritual. Só isso. E dando dinheiro para eles. É isso que eles querem. Por isso que eles ficam muito, mas muito bravos quando eu venho aqui na rede social. Quando o mensageiro da luz, Claudinei, lá em Jacareí, também fala. Quando alguns outros mensageiros da luz, como o irmão Orlando, lá dos Estados Unidos, e tantos outros homens de Deus que não pregam o dinheiro, não recebem um centavo de ninguém, pregam de graça, por vocação, por questão espiritual, por respeito ao sacrifício de Jesus. Combatem o dízimo, as ofertas, os nós, essa bandalheira, essas empresas todas. Por isso que eles ficam bravos e nervosos. Entende? Porque nós tiramos você, essa gaiola, dessa arapuca, desse porão, né, desse calabouço de trevas e de mentira religiosa. E lemos a Deus, a Jesus, a verdade, a fé dele, como ser humano, né, ser com a família, poder ir à praia, ir a um clube, poder se divertir, poder brincar com seus filhos, amar os seus filhos, não viver uma vida de louco, meio que demente, retardado, parecendo um ET. Tudo é pecado, não pode rir, não pode brincar, não pode nada. Que isso? Não julgam o direito dos necessitados, não nem aí com a tua situação. Se tivessem, o Brasil não estaria nessa fossa, nesse buraco como está hoje. Se tivessem, seria um braço forte, né, contra a corrupção. Aonde você viu na televisão, esqueci de perguntar, falam tanto na obra de Deus,
Aonde você viu na televisão os representantes da obra de Deus levar pessoas em massas, como levam na Marcha para Jesus, levarem na Paulista ou na Tiradentes, para lutar contra o aumento da condução de ônibus, para lutar contra o aumento da luz, para lutar contra o aumento da água, para lutar contra o aumento do petróleo, da gasolina, de tudo isso. Aonde você viu eles fazerem, não é, essa obra de Deus, levando os seus membros nas marchas, não para Jesus, que ele não precisa, mas nas marchas em prol dos pobres, em prol do necessitado, combater o desemprego. Aonde você viu o Estevão Hernandes, a Bispa Sônia, a Episcopisa Sônia, onde você viu os anciãos da congregação, da Testemunha de Jeová, onde você viu os reverendos ou os padres da Igreja Anglicana, da Igreja Católica, onde você viu os pastores e bispos da Universal, da Mundial, do R.R. Soares, do Henri Palharim, do João Ribe, da Assembleia, de toda essa gama de igrejas, de abutres e ratazanas, levar o seu povo, a sua igreja em massa, superlotar as avenidas paulistas, as principais avenidas de Belo Horizonte, de Goiás, do Rio de Janeiro, do Nordeste, da Bahia, do Brasil inteiro. Onde você viu eles fazerem esse movimento para acabar com o desemprego, para acabar com a roubalheira, né? Para pedir impeachment para presidentes, seja Lula, Dilma, Michel, seja Bolsonaro, né? Para cobrar os seus direitos, para lutar contra a corrupção no Brasil, para tirar Dória do poder, para tirar Mário Covas do poder, para que essa obra de Deus espiritual seja uma obra social e se estabeleça nesse país, dando dignidade, honra, caráter, dando honradez para o povo brasileiro. Aonde você viu eles fazerem isso? Não fazem. Por quê? Está aqui, ó. Engodam, tornam-se médios e ultrapassam até os feitos dos malignos. São mais perversos do que os corruptos da política. Não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem. Nem julgam o direito dos necessitados. Egoísmo, avareza, querem a riqueza, querem tudo para eles. Tudo para tal obra, que não é de Deus, é obra deles. Seus investimentos, seus planos, seus projetos, suas pensões vitalícias, suas previdências particulares, pagas ao Bradesco, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao Santander, ao Itaú. Todos têm a sua aposentadoria privada paga por você. E você não tem nada. Leva séculos para conseguir se aposentar. E o Supremo Tribunal ainda ferra mais ainda o povo, estendendo mais 90 dias. É um esquema demoníaco, satânico, sujo, nojento, onde esses líderes todos fazem parte dessa colúnia, desse coro, desse grupo de demônios que assolam o Brasil. Não são espíritos, não. Vocês têm que acordar. O Donald Trump fez uma bobagem lá nos Estados Unidos e conseguiu imprimir na mente das pessoas meia dementes, fanáticas, para que invadisse lá o lugar que vocês viram, não é? E enfrentassem polícia. Eu fiquei pensando, a causa foi completamente errada, foi horrorosa, vergonhosa, mas são pessoas que estão hipnotizadas e manipuladas por um retardado mental, um psicopata, o pior presidente dos Estados Unidos, que as pessoas o adoram, o veneram por ele ser racista. Agora, se aquilo tivesse sido feito por uma causa nobre, louvável, justa, onde o povo estivesse sendo destruído pelo governo americano, seria louvável. Eu não digo louvável invadir o lugar e quebrar o patrimônio público, acabar com a cultura, com a história daquele lugar. Eu não digo louvável agredir, enfrentar policiais, mas eu digo louvável mostrar que o povo não está dormindo, que o povo é um povo de coragem. Isso nos dá um sinal para que aqui no Brasil isso não venha acontecer.
Porque logo, logo, Bolsonaro vai querer fazer isso com o seu gado fanático também. Para que invadam o Supremo Tribunal Federal, para que arrebentem tudo. E ele fica de boa, só esperando as coisas acontecerem. Isso poderia acontecer aqui no Brasil, sim, e dou maior apoio. Mas não para matar, destruir metrô, ônibus, não para invadir mercado, saquear banco, não para destruir a prefeitura, o palácio do governo, não para destruir Brasília, mas para, por força de insistência e persistência no campo das ideias, no protesto humano, pacífico, o povo ir para as ruas e exigir mudanças. Isso seria louvável. Mas cadê que os líderes religiosos fazem isso? Não fazem, porque estão na mão do governo, o governo na mão deles. Já ouviu a expressão vulgar, rabo preso? Todos têm um rabo preso com o sistema podre político do Brasil. Por isso que a obra material, física deles não acaba. Porque você sustenta, você é partícipe, você é culpado, você também é sujo, você também é criminoso, desculpa, você também é vagabundo, você também não presta, porque você faz parte dessa facção, desse sistema horroroso, esse sistema sujo, esse sistema imundo da religião, da doutrinação, do frequentar as igrejas, disfarçado como pano de fundo de pregação da palavra, Espírito Santo busca salvação, batismo e reino dos céus. Está tudo errado. Obra de Deus simplesmente é amor, amar, reconstruir vidas, casas, templos, pessoas com as suas debilidades, com as suas falências, com as suas misérias sociais e financeiras, carentes, emocionais, psíquicas e espirituais, com o amor de Jesus. Isto é obra de Deus. Vamos acabar. Versículo 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Deus poderia fazer tudo isso, pode fazer tudo isso. Agora o que Deus fala, coisa espantosa. Coisa espantosa e horrenda, coisa horrível, coisa vergonhosa, coisa execrável, coisa escandalosa. Olha o que Deus fala. Jeremias 5:29. 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Ó, os profetas profetizam falsamente, pregam mentirosa, pregam mentiras, enganam você. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. É o conluio, é a coligação. Protestantes, pentecostais, carismáticos, junto com políticos, adoram mamão, adoram dinheiro, adoram poder, patrimônio, riqueza. Esta é a obra disfarçada de obra de Deus, e você não acordou ainda. E pior, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? É a pergunta de Deus. A bomba está na minha mão, está na tua mão, não está na mão de Deus. Deus não vai descer para mudar o Brasil. Deus não vai descer para tirar Dória, Bruno Covas, Bolsonaro, seja lá quem for que estiver lesando, furtando, roubando a nação brasileira. Deus não vai descer para tirar Gilmar Mendes lá da cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal, se estiver contribuindo para a desgraça da nação brasileira. É você. A responsabilidade é sua na hora de votar. A responsabilidade é sua na hora de dar o seu voto, na hora de aceitar a Deus de forma errada e frequentar a igreja. A responsabilidade e culpa é sua pelo Brasil ser o que ele é hoje, por você acreditar em um Edir Macedo da vida, em um Malafaia, em um Valdemiro, em um João Ribe, em um padre, em um padre Robson da vida, em um padre Juarez da vida, em você acreditar em um pastor assembleiano da vida, em um ancião da vida, tanto da congregação quanto da Testemunha de Jeová, e você acreditar em um Valdemiro da vida, em um R.R. Soares da vida, em um Estevão Hernandes da vida. A culpa, porque você sustenta todos eles. E eles riem da sua cara e não estão nem aí, e com
comum acordo, todos eles, Agenor Duque, vão continuar enganando você com as mitologias e com as fábulas, com o lixo de sermão religioso que eles têm, que nem eles mesmos acreditam. Para encerrar tudo isso, eu vou ler aqui, sempre vou ler isso para encerrar, tá bom? Até entrar na mente de vocês, porque é a palavra de Deus. Já vamos orar e já vamos entregar essa live. E vou pedindo para você compartilhar, tá bom? O máximo que você puder. Miqueias 3:11. Olha, lembra a pergunta de Gamaliel? A pergunta não, o questionamento de Gamaliel, a afirmação dele. Ó, se Pedro e os apóstolos, se o concílio deles, se a obra deles forem deles, dos homens, vai perecer. Mas se for de Deus, ela vai permanecer. Porque o que é de Deus não perece, permanece. Não é isso? O que é de Deus não perece, permanece. Olha só. Permanece sim o espiritual e o amor. Nada destrói o amor. Mas a maldade também permanece porque o ser humano é capaz de eternizar a maldade. Quando ele faz as mesmas coisas que os seus antepassados fizeram. Já ouviu falar? Ih, o pai morreu, mas aí o filho deu continuidade, igualzinho o pai. Está no sangue, isso é maldição. Isso pode acabar e deve acabar. Mas você tem que dar o primeiro passo. E os pastores, os religiosos do Brasil e do mundo, que vivem da regalia da religião, fazem a mesma coisa que esses aqui fazem. E olha só no final, a palavra do Edir Macedo, a palavra do Gamaliel, lá no Sinédrio, é a mesma. Olha só. Miqueias 3:10. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós. Não está o Senhor no meio... Ó, a pergunta que eles fazem, depois de roubar tanto povo, de ter uma vida regalada, tudo bom e do melhor, de construir os seus templos, né? De construir templos de pedra, de concreto, luxuosos, como o Templo de Salomão, com tantas denominações, até o catolicismo, tantos templos. Eles vão dizer assim, né? E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Viu? Quem é que constrói os templos? Quem é que dá força para esse engodo, essa nojeira, esse vômito, essa vergonha, essa coisa ridícula de abrir a boca e dizer, se Deus não estivesse conosco, não estaríamos aqui até agora. Não é Deus que está com eles. O maior responsável, o maior culpado de toda essa roubalheira é você. Que dá o dinheiro para o padre, que dá o dinheiro para o pastor, que dá o dinheiro para o bispo, para o apóstolo, para a episcopisa, para o ancião, para o pai de santo, para o médium. O culpado é você. Você sufoca, barra, você impede, sabe? Você embarga quando a prefeitura não dá o alvará de licenciamento para que essa obra não continue, porque está errada, num terreno, uma construção, ela embarga na justiça. Você é o maior embargador, você é o maior atraso na obra de Deus, na obra de Jesus. É você que financia toda essa facção, que financia toda essa quadrilha religiosa. E não olha para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o pobre, para o drogado, para o desemprego, para a corrupção. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Nós somos a obra de Deus. O templo somos nós. Deus não habita em templos feitos por homens, disse Estevão. E Paulo também diz a mesma coisa.
E Jesus diz a mesma coisa. Aquele que crer em mim, tem a mim, tem o meu Pai está em mim, eu sou meu Pai, e nós estamos nessa pessoa, pela palavra do Evangelho, pelo amor e pela caridade. A obra de Deus não perde dinheiro. A obra de Deus não precisa de papel ou de moeda. A obra de Deus não precisa de carnê, de vender nada. A obra de Deus precisa de amor, de caridade, humanidade, dedicação, força, foco, mudança, renovação em todos os sentidos da vida humana. Não é só dentro da igreja, na religião, na sociedade, na política, em todos os lugares. Entenda o que é a obra de Deus. É a luta pelo amor, pela caridade, por aquilo que Jesus ensinou e deixou para cada um de nós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos orar a Deus. Pai querido, Pai santo, Pai eterno, em nome de Jesus, vosso Filho, eu entro na tua presença nesta hora, a clamar, a pedir a sua piedade, a sua misericórdia, a sua compaixão e o seu amor e a sua compreensão para com cada um de nós, para que a luz, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, a revelação do que é certo, do que é justo, do que é real, venha na mente das pessoas, no entendimento delas, libertando-as do fanatismo, libertando-as da bitolação, libertando-as, ó Pai, de toda a malignidade, libertando-as, ó Deus, de toda cegueira política, religiosa, doutrinária, para que possamos nos levantar como luz do mundo, sal da terra, sedentos de justiça, sedentos de amor, de união, de paz, de restauração familiar. Peço que a tua bênção venha sobre agora as famílias, libertando-as da ignorância, das doenças, das toxicidades, da cegueira, ó Pai, espiritual e religiosa, psicológica e mental. Peço a tua bênção da cura sobre todas as pessoas que estão nos hospitais, com câncer, com Covid-19 e tantas outras doenças, que sejam alcançadas pela tua graça e se autocurem, sejam curadas, ó Deus, pelo poder da fé. Que o emprego volte, que as portas se abram, que todos voltem a viver nesse país, que o vírus desapareça, se desintegre e morra, que os remédios venham rápido, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, pela ciência, pela medicina, pelo desdobramento, pela luta e sofrimento dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares, dos cuidadores, pelos nossos velhinhos, idosos, pelas nossas crianças, pais, mães, amigos, colegas, primos, primas, tios, tias, sobrinhos, pelos nossos parentes, por todos nós, irmãos do mundo inteiro. Que saibamos, entendamos e saibamos realizar e praticar e investir na obra do Senhor que permanece. E que a obra do homem venha falir. Chame a cada um para a verdadeira obra espiritual do Senhor. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe para sempre. Amém. Boa noite, bom sono e até amanhã. Que Deus abençoe, Claudinei. Muito obrigado pela dica e que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs do grupo Filhos da Luz do Messenger, do Facebook, do Telegram, do WhatsApp. A todos vocês, um abraço, muito obrigado. E a todos que estão me seguindo lá no grupo Cuidador de Idoso. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.